Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de volta para continuar os estudos sobre as 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos abordar a igreja de Pérgamo, a terceira carta escrita pelo apóstolo São João, no seu exílio na ilha de Patmos. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Cunha, falo de Boston e gostaria que você nos acompanhasse nessa aula. Estamos aí, as 7 igrejas da Ásia, a nossa aula número 5, e vamos estudar hoje a igreja de Pérgamo. Gostaria que você ouvisse ou nos acompanhassem, né, a leitura sobre essa terceira carta. Ela está no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 12, e se estende até o verso 17. Nós vamos fazer a leitura. Então, se você tem sua Bíblia, acompanhe. Se você está aí no áudio, né, ouça. Ok? Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Ainda tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, os que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Pérgamo, a cidade de Pérgamo, não é? A cidade de Pérgamo, ela não era tão conhecida ou não tão importante como Éfeso, que era o centro realmente ali da Ásia Menor, para todos os acontecimentos, enfim, para todos aqueles principais eventos, sejam eles políticos ou religiosos, que acontecia na Anatólia ou a Ásia Menor, né? Porém, ela se começou a destacar-se depois da morte, né, do grego, né, do grande imperador grego Alexandre o Grande, em 333 a.C., né? Então, veja bem, quando João começou a escrever essa carta, a cidade de Pérgamo já tinha uma certa fama. Por quê? Porque Pérgamo era o centro de culto a muitos outros deuses, muitos implantados, né, durante o período de Alexandre o Grande, imperador ali da Grécia, e também pela questão que ali era dominado pelo povo romano, né, pelo Império Romano, e o Império Romano também tinha os seus deuses, até alguns, né, que foram adotados da própria do próprio Império Grego, né? Então, aquela cidade, devido a ser uma cidade extremamente pagã, né, havia ali a peregrinação de muitos que moravam ali na região da Ásia Menor. Vinha para Pérgamo para adorar a esses deuses. Então,
né, o principal deus daquela cidade, o nome dele era Asclépio, que era o deus serpente, né? Era o deus das curas. E ali havia, né, uma grande escola para formar esses sacerdotes, entre aspas, sacerdotes e médicos, né? E era uma referência para justamente se formar isso, porque a cidade em si era assim, né? Era uma fortaleza das religiões pagãs e uma fortaleza ao culto do imperador, que foi sempre uma exigência do Império Romano cultuar, né, seus líderes, seus imperadores, né? Nós vemos, por exemplo, na época de Jesus, César, né, era o imperador da época em que Jesus passou aqui pela terra, e nós vemos nos 4 evangelhos isso. O que? Vemos justamente que César era o grande, como Alexandre foi, né? É tanto que Jesus dá um grande exemplo na questão de pagamentos de impostos, né? Das leis romanas, que ele disse o seguinte: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele tinha, né, no seu ensinamento isso também, olha, não misture religião com Estado. Faça a sua parte espiritual e faça a sua parte junto às autoridades. Né? E Pérgamo era isso aí, irmãos, era uma cidade pagã, com muitos deuses. Alguns até a consideram, apesar de ser menor do que Éfeso e ter menos influência que Éfeso, uma cidade com muito mais deuses e muito mais peregrinações dos povos para buscar esses deuses do que Éfeso. Não é? Esse é o contexto da questão da cidade de Pérgamo. Então, vamos lá. Passando. Desculpa. Ok, me desculpa. Bom, nós lemos o texto. E ali nós vemos, né, na parte das virtudes, que o anjo que escreve a igreja de Pérgamo, que para mim é o Senhor Jesus, né, ele diz o seguinte: o que Jesus elogia perante essa igreja? Por manter a sua fé pura e não se comprometer com as suas heresias. Ele especialmente destacou um homem chamado Antipas. Antipas era o bispo da igreja em Pérgamo. Mais à frente, no final dessa aula, nós vamos falar um pouco sobre Antipas. Que, apesar da igreja estar envolvida numa cidade pagã, com quantos deuses, tantas adorações a deuses estranhos, eles são elogiados, porque não se desviaram do seu Senhor. Quer dizer, eles não buscaram esses deuses para fazerem parte da igreja ou para suprirem suas necessidades espirituais. A questão que nós temos que entender, e é muito delicada aqui, é que à medida que essa igreja foi formada e foi recebendo membros, devido à pregação do evangelho, eles vieram do paganismo. Então, a maioria dos cristãos de Pérgamo, a sua origem era paganismo. Então, isso veio trazer para a igreja uma forte pressão entre questões sociais e questões da Bíblia. Né? Então, havia aquela dúvida: olha,
eu estou abandonando Cristo ou não? Porém, permaneceram firmes. Por quê? Devido mesmo a essas questões em que envolvia a igreja, a palavra foi bem ensinada, porque eles permaneceram firmes. Essa é a questão do evangelho. A questão do evangelho é que, sem importar, né, com credo, com religião, com língua, com nação, com povos, a sua essência é: Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é aquele que dá a vida eterna. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E a partir daí pertencemos à Igreja de Cristo. Nós fazemos parte, né, da noiva de Cristo, a qual ele é o cabeça e o noivo. Então, está aqui, ó, eu escrevi aqui e vou ler como eu escrevi. A exigência do evangelho é que, sem importar com associações e localizações geográficas, os discípulos precisam de fidelidade. E Pérgamo tinha essa qualidade de ser fiel. É aquilo que eu disse. Eu morando nos Estados Unidos, no Brasil, na Ásia, na Europa, eu tenho que manter a minha fidelidade com Cristo. Então, é aqui uma questão que nós devemos discutir para os dias de hoje. Nós somos fiéis a Cristo, independente do local em que estamos. Local que eu falo é cidade, estado, país. Nós estamos sendo fiéis a Cristo, em detrimento, né, aquilo que é praticado na cidade, estado ou país que eu moro. Eu estou, né, longe, não estou me envolvendo com o paganismo do local em que eu estou morando. É isso que quer dizer. O evangelho, ele é límpido, é como água clara que conduz o homem à salvação. Isso não importa onde eu estou localizado. A pregação do evangelho tem que ser a mesma. Pérgamo estava envolvido, Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo estava não envolvida, mas estava cercada do paganismo, de deuses falsos. Então, Jesus fala aqui à igreja sobre o trono de Satanás. O que é esse trono de Satanás? Era aquele paganismo fanático que havia em Pérgamo e que era controlado por Satanás. Nós vimos no slide anterior que era uma cidade em que havia muitos deuses, havia peregrinações, então Satanás estava ali, incutindo na mente daqueles moradores, daqueles que visitavam a cidade, deuses falsos, promessas falsas. Não é? E é o que está escrito aqui, ó, quando eu falo trono de Satanás. Esse paganismo fanático, controlado pelo diabo, fazia da cidade um centro de propagação das religiões iníquas, que eram adversárias da igreja e que a prejudicavam, porque faziam uma pressão para a igreja. Mesmo dentro desse contexto de pressão espiritual maligna, Pérgamo manteve a sua fé e manteve o anúncio do evangelho. Um outro ponto de observação. A igreja de hoje, que somos nós, estamos resistindo às pressões desse mundo que jaz no maligno? Estamos resistindo a pressões que chegam a nós, vindas do
do trono de Satanás, às vezes chegam até disfarçadas de coisas bonitas, mas o seu fundo é destruição. E destruição da parte espiritual do homem. Por isso que a igreja, ela tem nessa parte que manter essa virtude que a igreja de Pérgamo tinha, a fé, e continuar anunciando o evangelho, mesmo num terreno difícil. Mas nós temos que anunciar o evangelho e fortalecermos a nossa fé. E isso é descrito sobre a igreja de Pérgamo. Porém, devido a todo esse contexto que a igreja estava, o que acontece? Jesus deixa algumas reprovações, exortações à igreja de Pérgamo, dizendo: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Apesar da fé que você proclama, apesar do evangelho que você anuncia, eu estou vendo coisas que não são santas em sua vida, que não são santas onde vocês reúnem. Vocês estão sendo contaminados e contaminando o local santo onde vocês estão. Seria realmente uma casa, um templo, enfim, seria onde eles se reuniam para fortalecerem a sua fé, reuniam para orar, reuniam para adorar, reuniam para estudar a Bíblia. Né? Então, os cristãos de Pérgamo, eles tinham conservado a pureza do nome de Jesus e não renunciaram à sua fé dentro da perseguição. Mas eles deixaram que os pagãos os influenciassem. E foi introduzida na igreja a doutrina de Balaão. Depois nós vamos ver a doutrina de Balaão. Então, foi aquilo que eu disse anteriormente. Uma grande parte da igreja, ela tinha vindo do paganismo. Mas aquela velha frase, né? Eles tinham deixado o paganismo, mas o paganismo não tinha deixado eles. Eles conservaram algumas coisas no seu dia a dia, da sua velha natureza humana, que já deveria ter morrido com o nascimento da nova natureza humana em Cristo. Então, o que acontece? O que é a doutrina de Balaão? Nós vamos explicar lá no final. Mas, se atentem. Por que a doutrina de Balaão? Porque a igreja ali em Pérgamo, ela abrigava fornicadores. Né? Muitos continuaram frequentando as festas pagãs. E essas festas pagãs, elas tinham sacrifícios, bebedices, glutonaria, imoralidades sexuais. Por quê? Porque eles achavam que aquilo fazia parte da cultura deles. Já que eles tinham nascido ali e se tinham se convertido, mas eles esqueceram que nós somos nova criatura em Cristo. Aquilo que não é para o agrado de Jesus, nós devemos deixar. Nós devemos buscar deixar e santificar a nossa vida, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, Jesus exorta esta igreja, desculpa, a arrepender-se. Por quê? Pois existia a possibilidade de que em breve o Senhor vir contra eles com a espada da sua boca. E nós vemos que era uma espada de dois fios, quer dizer, cortava dos dois lados. Jesus não poderia permitir que a sua noiva fosse maculada, fosse manchada com doutrinas satânicas. Então Jesus, olha, toma cuidado, eu virei a você com a minha espada de dois fios, quer dizer, eu vou cortar dos dois lados. A igreja vai passar por uma prova não humana, mas uma prova espiritual, e essa vai ser feita por mim.
É por isso que sabemos que como Jesus estava indignado com a igreja. Por quê? Ela foi comprada pelo seu próprio sangue, mas ela estava no seu interno, ela estava manchada com a heresia e a imoralidade da própria cidade. Eles deixaram que ela entrasse na igreja. E nós vemos que, como a igreja de Pérgamo foi chamada ao arrependimento e a deixar essas práticas, é um alerta para nós. Devemos refletir sobre o que é que eu tenho trazido para a minha vida como igreja e para a vida da igreja, agora aquela igreja de 4 paredes mesmo, que não agrada a Deus, que é simplesmente uma cultura que eu aprendi, que é algo que eu convivi com isso a vida inteira, isso faz parte, né, dos meus ensinamentos, faz parte da minha vida desde criança. Aí eu trago, eu não deixo. Mas Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe, filho, não pode ser digno de entrar no seu reino. Então, um alerta para a igreja de hoje. Aquilo que envolve coisas que não agradam a Deus, ou práticas que nós fazíamos antes de sermos nova criatura, ela tem que ser deixada e ponto final. Não tem meio termo, ou quem sabe isso, ou quem sabe aquilo. Mas foi assim, foi assim. Não foi. Ou eu sou de Cristo, 100%, ou nada. 99,9% não serve. Você não é um verdadeiro adorador seguindo 99,99% a Cristo. Ele exige exclusividade. Nós somos o seu povo, comprado pelo seu sangue na cruz do Calvário. Nós somos a nação eleita, o povo santo. E onde há o povo santo, ele não pode ser manchado pelos pecados do mundo. Então, a questão da igreja de Pérgamo era tolerância e liberalismo. Isso pode, não, é da cidade, pode sim e tal. Não, isso aqui é uma tradição, Não. Olhando pelo lado bíblico, não. Se eu quero servir a Cristo na minha total integridade, eu preciso de ter como bússola a palavra de Deus. Ela se explica por si só, de Gênesis a Apocalipse. E graças a Deus, eu li o início desse livro, mas também eu li o final. E eu aprendi que eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Eu não sou um vencedor porque eu tolerei alguma coisa ou liberei alguma coisa. Não, eu sou um vencedor através daquele que me amou, Cristo. E através dos seus ensinamentos, eu tenho que buscar uma vida de santidade perante Ele e perante Deus. O maior perigo na igreja de Pérgamo não era a perseguição, não era, a pressão que eles recebiam por ser uma cidade pagã, mas sim o perigo que existia no interior dessa igreja era a perversão da palavra de Deus, era ser, em certos pontos, conivente com aquilo que acontecia na cidade e aceitar isso dentro da igreja. Seguindo. Apesar dela ser reprovada nesse ponto, existe uma promessa. E Deus deixa uma promessa para a igreja de Pérgamo. Primeiro, ele fala sobre o maná escolhido. E ele promete aos cristãos de Pérgamo
que daria o maná escondido, se arrependessem e vencessem a tentação. Veja bem, maná escondido aqui dá o significado de que o alimento puro. O povo no deserto comeu o maná por 40 anos. E se eles não estivessem dentro daquilo que Deus pediu a eles, o maná estragava, dava mau cheiro. Mas não era o maná a comida de Deus? Era. Mas como eles não estavam seguindo as ordenanças de Deus, quando Deus mandava o maná estragava, ele se pervertia, ele se corrompia, era mau cheiro. Então, a igreja deveria buscar o maná escondido, quer dizer, aquele maná que vem de Deus, o alimento santo. E o alimento santo, ele vem de nós entendermos e buscarmos o que a Bíblia nos ensina. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós temos que buscar conhecimento. E Deus mandará para a sua igreja o alimento que ela precisa diante de todas as perseguições e tentações. Uma outra coisa, ele fala no texto sobre uma pedrinha branca. Então, vamos entender isso, porque isso está no contexto cultural daquela época. Então, vamos ver. Naquela época, naquele mundo lá antigão, pedras brancas, elas tinham várias utilidades. Então, uma das utilidades era que, para absolvição de um criminoso, né, uma pedra branca colocada pelo juiz no seu veredito final significava que aquela pessoa estava absolvida. Porém, se fosse colocada uma pedra preta, ele estava condenado. Então, usava-se pedras brancas também como bilhetes de entrada em festivais públicos, o famoso ingresso, o famoso ticket nosso. Né? E devido a diversas utilidades das pedras brancas naquele mundo antigo, eu dei esses dois exemplos, que é o que melhor se encaixa dentro da igreja de Pérgamo. Ou ela era uma igreja aceita e aprovada por Cristo, ou ela era uma igreja rejeitada. E aqui vem que o Senhor Jesus disse, olha, darei uma pedrinha branca, quer dizer, estou te dando a minha absolvição, você é livre em Cristo Jesus. E nessa pedrinha tem um nome, e só você conhece o seu nome. Por quê? Só você conhece as suas atitudes, só você conhece o que passa no seu coração, só você conhece aquilo que você pensou, só você conhece aquilo que você quer fazer. Então, é por isso que é o seu nome, só você conhece. E ele te dá uma pedra branca, porque tudo isso que eu falei tem que passar pela aprovação de Deus, tem que passar pela santidade, tem que passar pelo conhecimento da Bíblia. É a questão da absolvição, é a questão de saber o que fazer sendo cristão. Então, a pedrinha branca é o símbolo de admissão aos céus. Por quê? Eu fui absolvido na cruz do Calvário dos meus pecados por Cristo. A partir daí, eu ganhei uma pedrinha branca de absolvição. E agora, eu uso essa pedrinha branca, né, como cristão, para fazer as vontades de Deus. Como Paulo diz, olha o que você está jogando para os céus. Que não seja coisa corruptível, mas coisa incorruptível. Então, quer dizer, essa questão da pedrinha branca como ingresso, como ticket, olha o que você está jogando, porque só você sabe.
E é através disso que você sabe, e da absolvição que foi dada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, é que você é admitido nos céus, como cidadão dos céus, como filho de Deus. E nós vamos para o céu, sim, nós habitaremos novos céus e nova terra. Nós habitaremos a terra eternamente, mas estaremos um período nos céus. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção, e a Bíblia me dá essa convicção. Nós habitaremos os céus, não eternamente, mas nós estaremos habitando por um período. Amém? E terei um novo nome. Não está claro aqui no texto se este nome é um nome que Cristo vai dar e que vai estar escrito simbolicamente, vamos dizer, nessa pedra, né? Mas o importante é que, em qualquer desses casos, ele significa a certeza de poder entrar nas bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro serão celebradas no céu, onde ali estará a igreja, junto com seu noivo, junto com aquele que morreu por ela, Jesus Cristo. Dentro do contexto teológico, foi o período em que Satanás procurou corromper o cristianismo através dos compromissos da igreja com o Estado, misturou igreja e Estado. Foi a época em que o paganismo foi introduzido fortemente na igreja cristã. Veja bem, na igreja cristã de Cristo. Né? Então, naquela região ali, em Pérgamo, né, o paganismo na igreja era o seguinte: vamos festejar o dia do sol? Vamos. Vamos festejar o dia da lua? Vamos. Né? Foi introduzida a festa pagã do Natal. Eu não estou dizendo da comemoração que nós fazemos pela lembrança do nascimento de Cristo, mas sim como um solstício que acontecia, e eles pegavam esse solstício, que acontecia no dia 25 de dezembro, no Natal, e fizeram dele uma festa pagã. Estude isso, pesquise isso. Eu não fui avante justamente para despertar a sua curiosidade. E adoração ao filho Sol, ao filho do Sol, que era Tamuz. Isso vem desde o Império Babilônico, mas agora, com essa influência grega, com essa influência romana, havia esse culto ao deus Tamuz. Né? Pérgamo também, dentro do contexto teológico, foi a primeira cidade da Ásia que incentivou o culto ao imperador. Então aquela questão de cultuar o imperador romano, Alexandre o Grande, sim, nasceu em Pérgamo, nasceu em 333 antes de Cristo, com a questão de Alexandre o Grande, e depois veio com a tomada do Império Romano, que em Pérgamo se saiu essa ideia, que é lógico, foi muito bem aceita pelos imperadores, eles seriam adorados. Outra, era o centro do culto de muitos outros deuses. Para você ter ideia, na cidade havia uma acrópole, né, uma abertura, né, de uns 300 metros de altura, com muitos templos a deuses pagãos. Né? Então, veja bem, havia um espaço grande e ali, dentro desse espaço, você passava por diversos templos dedicados a diversos deuses. Então, Pérgamo era, além de ser um ponto para peregrinação do paganismo, ela era uma fortaleza dessas religiões e do culto do imperador. Então, era nesse ambiente hostil e difícil que a igreja vivia. E Cristo repete, olha, não se envolva, mesmo você que está vindo dessas práticas, você tem que deixar. Esse é um recado para nós hoje também. No quadrinho azul aí, Pérgamo significa elevação e exaltação. Ela foi justamente do período 313 a 538 depois de Cristo. Se você ler na história, você vai ver que Constantino, ele, né, em sua loucura,
e vendo que ele estava perdendo poder, ele se torna e coloca as regras do regime papal. É tanto que ele é considerado o primeiro papa da Igreja Católica, um homem totalmente pervertido. Não é? Então, ele junta aqui, ele viu e falou, olha, para eu continuar aqui no meu poder, eu vou fazer o quê? Eu vou ser imperador, mas, entre aspas, vou dizer que me converti ao cristianismo e voltei às práticas do cristianismo, e depois ele viu que era necessário que ele, já que havia um culto ao imperador, ele não queria perder aquilo, ele se tornou o primeiro papa. Assim a história diz. Então, agora, né, ele tinha um respeito de imperador, entre aspas, e também ele tinha um respeito religioso, que estava começando ali a construção da Igreja Católica Romana. Não com todos os preceitos que são hoje, mas com o quê? Com adoração a deuses estranhos, né? Com o paganismo, com o culto a Maria, e assim por diante. É uma outra história, aí já faz parte da história da igreja. Bom, vamos aqui, nós temos adendos, né? A igreja de Pérgamo, na igreja de Pérgamo, fala sobre 3 coisas. Fala sobre um homem chamado Antipas, fala sobre a doutrina de Balaão e fala sobre os nicolaítas. Então, é o seguinte, o que seria os nicolaítas? Olha, me desculpa, o que seria a doutrina de Balaão? Nós podemos afirmar que a doutrina de Balaão nada mais é do que a mistura das coisas santas com as coisas profanas. É ter um pé na igreja e outro no mundo. E o resultado de tudo isso é a igreja ficar contaminada, fraca e doente, porque eu tiro o poder do Espírito Santo de ação. Eu tiro o ensino da palavra de Deus. Eu afeto a fé. Eu afeto a santidade. Mas eu sou cristão. Mas eu também tenho algumas coisas que eu acho que é certa e pode ser convivido dentro da igreja. Então, não se decide, é um pé no mundo, outro na igreja. E na história da igreja, sempre que ela se misturou com o mundo e adotou os procedimentos e estilo de vida do mundo, ela perdeu o seu poder e influência diante da sociedade. Ela passou a não ser mais transformadora. Ela não passou mais a levar a verdade do evangelho, mas um evangelho camuflado, um evangelho vestido com vestes sacerdotais, um evangelho vestido de facilidades. E por aí ela se perdeu. E ela perdendo o poder divino e a influência divina na sociedade, ela também se perdeu, se enfraqueceu. Será que tem alguma coisa a ver com os tempos em que estamos vivendo? Será que tem alguma coisa a ver com o nosso estilo de vida cristã? Está aí uma pergunta. Cada um responda. Porque é aquilo, se Satanás não pode derrotar a igreja, ele tenta ingressar nela. Nós vemos a perseguição quando nós estudamos a igreja de Esmirna. Muitos foram mortos, mas eles não permitiram que Satanás entrasse com as suas heresias. Então, Pérgamo
aqui nós estudamos no início que Pérgamo era uma igreja fiel, ela permanecia, ela lutava contra a questão do paganismo, mas Satanás sempre buscava introduzir, até um ponto em que ele conseguiu introduzir essa doutrina, a doutrina de Balaão na igreja. Então, se ele não pode derrotar, ele tenta entrar. E se ele entra nela, ele não vai entrar fazendo estragos, mas ele vai entrar com a ideia de que o que está sendo feito não é tão errado assim. A Bíblia não é tão dura como muitos dizem. Então, contaminado está. E isso é assim não apenas como foi na igreja de Pérgamo, mas é assim em qualquer segmento cristão. A ameaça mortal ela vem de dentro. É o que a gente chama de heresias domésticas. Quer dizer, eu mesmo produzo as minhas heresias. Eu não sou aquele que vou lá fazer pacto de sangue, mas trago algo semelhante ao que é feito numa prática satânica desta, mas eu trago para dentro da igreja. Eu não me visto com aquelas vestes pagãs e tudo, mas olha, essa parte aqui é tão bonita, eu acho que eu posso colocar numa roupa que eu visto. Então, assim, eu poderia dar milhões e milhões de exemplos, mas eu acho que você já entendeu o que eu queria dizer. Então, eu te convido a ler a questão da história de Balaão. Ela está no livro de Números, do capítulo 22 ao 24. Você lendo, você vai entender, né? Ou a minha fala vai ser uma complementação do que a palavra de Deus diz. Não é? Vamos falar sobre Antipas. Antipas de Pérgamo, né? Ele foi o bispo de Pérgamo, o pastor da igreja de Pérgamo. Ele era realmente um discípulo do apóstolo São João. Então, ele foi contemporâneo de São João, né? Até porque ele é citado aqui. E ele foi mártir durante o reinado de Nero, que foi de 54 a 68 depois de Cristo, né? Foi um período terrível também para a igreja. Paulo passou pelo reinado de Nero, né? E nós vemos na história de Paulo como ele foi perseguido. Então, neste tempo, né, os tempos de Antipas, né, devido à perseguição aos cristãos e também aqueles que se opunham a oferecer sacrifício aos deuses, eles viviam sob ameaça de exílio, sob ameaça de execução, sob ameaça de morte, por ordem do próprio imperador. Afinal, tinha um culto específico para o imperador. Ele era um deus. Então, Antipas foi preso. Ele passou um tempo na prisão. E quando ele foi liberto, diz a tradição cristã que, devido à sua firmeza na fé, ele começou a professar a palavra e a convencer as pessoas de Pérgamo a pararem de oferecerem sacrifícios. O que acontece? Ele afetou a economia da cidade. Ele estava afetando a economia da cidade. Eram menos pessoas a adorarem deuses. Eram menos peregrinações. Ele desafiou o poder dos governantes. Não é? Então, ele foi chamado a parar de pregar sobre Cristo e que oferecesse sacrifício aos deuses ancestrais, aqueles deuses que eu já disse, desde Alexandre, desde a Babilônia. Ele não parou. Então, ele foi capturado e levado ao templo de Ártemis, onde foi lançado dentro de um ardente touro de bronze vermelho. Havia todos aqueles que não aceitavam aquela idolatria, né? Eles eram levados ao sacrifício, à morte.
Então, havia um grande touro de bronze na cidade, e que havia né, ali na sua... na sua formação, uma tampa, ela se abria, e a pessoa era jogada ali no que, digamos, seria o estômago me desculpa, perdi aqui, do touro. E aí esse touro era colocado debaixo, tá, de chamas. Então era feito ali, né, um altar onde colocavam debaixo fogo para queimar. A pessoa era jogada ali dentro do touro e ele morria queimado pelo calor, porque ia aquecendo a barriga do touro, não é? E ele simplesmente morria queimado, uma morte terrível, uma morte prolongada. E durante isso aconteciam sacrifícios e oferendas aos deuses, para mostrar à população, né, que aquele homem que estava ali dentro, aquela pessoa que estava ali dentro, aquele touro de bronze sendo queimado, era porque tinha recebido a maldição dos deuses. Então, tudo era muito bem arquitetado. E hoje a igreja tem que estar atenta a isso. Satanás arquiteta muito bem e coloca o paganismo, a heresia dentro das igrejas, dentro da nossa vida, dentro do nosso templo onde reunimos. A questão é que, segundo a tradição, né, o mártir, ali no ventre daquele touro, ele orou a Deus, implorando por sua alma e para que ele fortalecesse as almas dos cristãos, para que ele fosse fortalecido pelo seu sacrifício, a igreja de Pérgamo, que Deus é um Deus fiel, que mesmo apesar da morte, nós temos Cristo. É aquele versículo de Romanos 14:8, se vivemos ou morremos, nós somos do Senhor. Ele orava para que aquele ato em que a igreja estava vivenciando não a enfraquecesse, mas, na realidade, a fortalecesse a pregar o evangelho. E também diz a tradição que o seu corpo foi intocado pelas chamas. E quando acabou todo aquele sacrifício, né, a igreja foi lá, tirou ele dentro do ventre do touro e não havia nenhum dano em seu corpo. E ele foi sepultado. Esse é o Antipas que Jesus fala à igreja de Pérgamo, olha, faça como ele. Se é a morte pelo meu nome o seu destino, faça como ele. Então, Antipas não é simplesmente um nome que aparece perdido no meio da carta de Pérgamo, não. Há uma história de vida cristã, uma história de vida com Cristo, uma história de compromisso com Deus e com a igreja. Não é? Aí fala sobre os nicolaítas, eu não coloquei, mas eu vou falar rapidamente, né? Os nicolaítas eram uma seita, vamos dizer assim, porque eram tantos que já tinha virado seita, né? Que procuravam difundir alguns ensinos, ou alguns não, todos os ensinos que eles faziam, eles procuravam tirar a essência do evangelho, a veracidade do evangelho. Então, o objetivo deles era corromper, veja bem, não era destruir, era corromper a igreja de Cristo e perverter o verdadeiro e genuíno culto de adoração a Deus. Eles não queriam destruir a igreja, acabar, botar fogo, matar todo mundo, não. Os nicolaítas, eles queriam perverter aquilo que era santo, perverter os santos com influências, né? Eles eram pedras de tropeços dentro da igreja, não é?
E nós vemos que, com essas atitudes, eles tentaram influenciar a igreja de Pérgamo para que ela não relutasse contra o paganismo, mas sim o aceitasse dentro da igreja. Né? E eles, né, você não vai ver muito eles na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente. Eles aparecem apenas 2 vezes no Novo Testamento. Né? Ele aparece lá em Apocalipse 2 e 6, que é citado justamente a igreja, né, de Éfeso. Né? Então, eles estavam presentes, ou estavam tentando influenciar a igreja de Éfeso, né? E Cristo fala que odiava as suas atitudes, e agora na igreja de Pérgamo. E também ele diz sobre o ódio. Então, os nicolaítas, eles não estavam simplesmente dentro de Pérgamo, mas já era uma seita pagã, né, que já estava influenciando, pelo menos, essa região da Ásia Menor, é o que nós entendemos estudando. Eles já tinham estado em Éfeso, e a carta à igreja de Éfeso, Jesus adverte sobre a questão dos nicolaítas, e agora, pela segunda vez, na igreja de Pérgamo, ele faz a mesma coisa. Então, eles eram perniciosos aos cristãos, a verdadeira igreja de Cristo. Tudo pode. O importante é que você creu em Cristo. Resumindo, essa era uma das maiores heresias dos nicolaítas. Pelo jeito, eu acho que nós temos muitos nicolaítas nos dias de hoje, né? Desde que você aceitou Jesus Cristo, o resto tudo você pode. Eu acho que a Bíblia não fala bem assim. É só ler para nós vermos que a Bíblia fala justamente o contrário. Bem? Então, próxima aula, nós vamos para a próxima igreja, né? Que é a igreja de Tiatira. Ok? Então, Deus te abençoe, fique com Deus, e o Senhor esteja te dando a paz, e com ela você caminhe tranquilamente nos caminhos do Senhor. Fique com Deus. Tchau, tchau.